Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar do porquê Ayurveda para promoção de saúde para vocês. Eh, não só para vocês, mas também explicar por que eu decidi falar sobre isso depois de uma outra experiência aí na área da saúde. Por que a Ayurveda faz muito sentido para mim? Qual que é o grande segredo, o pulo do gato? O que é bom de verdade do Ayurveda que não tem em nenhum outro lugar, né? É sobre isso que eu quero vir falar aqui hoje. Então, para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Jéssica Yuli, farmacêutica, especialista em Ayurveda, e eu venho aqui falar sobre vida saudável e saúde de forma natural, né? Então, eu conduzo um programa para ajudar a aplicar o Ayurveda na prática, porque muitas das dificuldades aí das pessoas que faziam consultas comigo individuais mesmo do Ayurveda, e eu imagino que aconteça com qualquer outro profissional de saúde, nutricionista, até médico, etc., é a gente aplicar todas as recomendações, né? E eu percebi essa dificuldade muito forte. E também, às vezes, a gente quer aplicar tudo e faz tudo de forma radical, aí num dia faz tudo perfeito, no outro não faz nada. Então, eu tenho um programa que vai ali no passo a passo, né, devagar e sempre, colocando esses hábitos na vida das pessoas para construir saúde de uma forma natural, com o intuito de que o ambiente externo não tire a sua força ou a sua resistência, né? Não abale a sua saúde, né? Que vem de dentro para fora. Então, é construir esse estado interno de saúde, de harmonia, de resistência e neutralizar aquilo que vem de fora que pode provocar o desequilíbrio. Basicamente, é esse o programa. E aí, eu acabei de gravar uma das aulas desse programa e tanta coisa fez sentido que eu falei, eu vou precisar falar sobre isso também em outros canais. Então, eu vim aqui contar para vocês do porquê Ayurveda, né? E esse é o tema de hoje aqui. Fica até o final para você perceber o quanto é possível e muito acessível cuidar da sua saúde com investimento mínimo financeiro e de tempo, tá? Claro que existe uma educação necessária para chegar até lá, mas mesmo assim é muito simples, né? E o Ayurveda transforma isso em palpável, né, para qualquer pessoa. Então, é sobre isso que eu vim falar aqui hoje para vocês. E para começar, sempre me perguntam, ou nem sempre, né, mas existe uma parcela da sociedade que até entrou em contato já com a Ayurveda. Mas geralmente é um pessoal ou mais privilegiado, inclusive financeiramente, que tem acesso a diferentes culturas, a diferentes informações, ou até tem recurso financeiro mesmo para fazer diferentes tratamentos, né, buscar outras alternativas aí que podem ser, inclusive, mais agradáveis, né? Mas fora disso, no dia a dia, no popular, acho que o Ayurveda ainda não está tanto na boca da galera, né? Então tem muita gente que tem dúvida: o que é Ayurveda? A Ayurveda é uma ciência sobre como se viver, né? Que está disponível aí há 10 mil anos, há muito, muito tempo. Então, é um conhecimento ancestral, mas que cada vez mais os resultados científicos que eu vejo hoje em dia confirmam todo esse conhecimento já disponível aí do Ayurveda, né? Então, junta a parte científica com espiritualidade, com filosofia. Ai, meu Deus, mas como assim? Tá muito difícil isso aí para eu entender. Bom, a gente parte do princípio no Ayurveda que existe um macrocosmo, que é toda a criação, tudo que existe, né? Tudo que vem da natureza. E esse macrocosmo tem dinâmicas que vão acontecer no microcosmo, que é o meu ser aqui, né? Eu, único. E então, a partir da observação da natureza, é que a gente tem o que vai acontecer na gente, no nosso corpo. Então, faz essa transposição do que está fora para o que está dentro, né, de mim. E a partir daí tem todo um conhecimento, uma analogia sobre os 5 elementos, como é que a gente chegou até aqui, e etc. Isso envolve, sim, espiritualidade, não religião, mas espiritualidade. E filosofia também, porque a forma que eu escolho viver, a forma que eu escolho pensar, vai influenciar isso tudo, porque a gente é integrado, corpo, mente e espírito. E quando eu falo espiritualidade, quer dizer que não é religião mesmo. Qualquer religião pode, né, fazer parte do Ayurveda, porque isso aqui não está
é como se fosse religião, né? Uma linguagem. A linguagem que você usa para se conectar com algo maior. E qual a linguagem você vai usar? Tanto faz. Mas se essa conexão existe, o quão forte ela é, vai fazer diferença no seu bem-estar, né? Na sua, inclusive mental, né? Na sua resistência pessoal e na sua saúde e interna. Né? E o mesmo filosofia. A gente sabe que, até socialmente, o que é aceito como certo e errado, e se você escolhe praticar um ou outro, vai ter efeitos e consciência no seu, vai ter efeito e consequências no seu bem-estar também. Então, tudo isso está relacionado. Por isso que a Ayurveda é ciência, mas também envolve camadas mais profundas de quem somos, né? E tudo isso se relacionando. E se relacionando na prática, né? E isso é através dos doshas. Então, existe lá os doshas, que são a forma de representação dos 5 elementos, né? Vata dosha, ar e éter, Pitta dosha, fogo e água, e Kapha dosha, terra e água, né? Tem esses princípios que governam tudo que existe, inclusive as nossas funções fisiológicas, fisiopatológicas, psicológicas, tudo isso vai ter influência desses doshas, né? E a partir dessa forma de enxergar o mundo, eu consigo me aproximar de uma inteligência maior. Então, essa inteligência que rege tudo que é vivo e que também rege quem eu sou, existe. Então, eu me aproximo, né, dessa inteligência, compreendo ela um pouco mais, e assim eu consigo, de fato, cuidar melhor de mim e da minha saúde. Então, gente, o primeiro pulo do gato aí é trazer esse raciocínio para tão próximo, né? Que eu preciso fazer anos e anos de medicina para saber como me cuidar, né? Claro que a Ayurveda também é uma medicina, e se você quiser se especializar, vai ser necessário anos e anos de estudo e dedicação. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você consegue, no seu dia a dia, não cometer erros simples que prejudicam a sua saúde e que eu vejo acontecer todos os dias sem as pessoas nem ao menos saberem o que estão fazendo. Ou porque elas estão seguindo a massa, fazendo o que disseram para todo mundo fazer. Às vezes tem até boa intenção, achando que está sendo saudável e está fazendo errado porque não é saudável para ela. Deixou de considerar o que é único dentro daquilo que ela é, sabe? Então, acho que a primeira coisa aí é que é um conhecimento que se aproxima muito da nossa realidade, que eu consigo extrapolar para outras coisas também. Então, é um conhecimento que está acessível para a gente, de fato, usar no dia a dia. Então, esse acho que é uma grande pérola, eu diria, né, do Ayurveda, porque realmente faz muita diferença. Então, embora eu não precise estudar medicina, eu tenho um conhecimento básico ali que eu consigo saber como me cuidar, né? E isso a gente consegue ver até presente na ancestralidade, né? Nossos avós tinham uma mentalidade de coisas que faziam bem e coisas que faziam mal. O que a gente tem agora, né, na nossa geração? É muito pouco, é muito pobre. Então, o Ayurveda continua vivo até hoje, inclusive, porque ainda funciona muito bem, né? Com esse conhecimento que nos orienta para o que de fato vai fazer bem para a unidade que eu sou, né? Única e exclusivamente para mim. Então, isso é muito belo, né? E aí, então, o segundo pulo do gato, que eu já meio que fui misturando, é esse conceito de normalidade. O que é normal? Né? Normal para um não é normal para outro. Saúde para um não é saúde para outro. Poxa, mas a gente vem de uma medicina que hoje, né, aqui no Ocidente, medicina moderna, é tudo tão em caixinhas, assim, eu faço um exame, tem lá algumas faixas do que é aceitável ou não, para toda e qualquer pessoa, né? Pois é, e o Ayurveda vem com essa visão de que tem muitas diferenças entre uma pessoa e outra, e não é porque você é diferente que necessariamente você tem menos saúde. Não, você precisa só descobrir o que é equilíbrio para você. E aí, a partir daí, construir e fortalecer este equilíbrio, né? E evitar que o que vem de fora te desbalanceie. Então, esse é o objetivo do Ayurveda, é isso que guia, né? Eu não estou falando aqui que o exame está errado, tá, gente? Tem faixas lá, mas que vão mudar de uma população para outra, tem particularidades. E esse conhecimento que normalmente fica nas mãos de uma pessoa especialista, que demora anos para ter esse conhecimento e conseguir colocar em prática, tá? Só isso que eu quero dizer. Que
A nossa autonomia é muito limitada com esse formato de entender que a saúde é uma coisa só para todo mundo, que faz bem é uma coisa só para todo mundo, na mesma quantidade, na mesma frequência. Isso é uma forma de fazer o negócio funcionar, né? De fato, funciona também. Mas é muito mais efetivo quando penso em cura, né? Em remediar a doença, do que em construir saúde. Né? Então, tem essa diferença aí. Para a construção de saúde, eu preciso me conhecer e conhecer as minhas particularidades, né? Não vejo outro caminho, que é o que o Ayurveda nos guia aí, trazendo muita autonomia, né? Então, acho que esse é um terceiro pulo do gato, eu diria aí, que é essa autonomia. Uma vez que eu entendo os conceitos, eu preciso de uma educação inicial, preciso colocar em prática ali com orientação, mas depois que eu entendi bem o que funciona para mim, isso vai me guiando ao longo da vida, e à medida que eu também vou mudando, porque o tempo vai passando e a gente muda, vai ficando mais fácil navegar nisso tudo. E aí eu consigo, né, fazer as mudanças necessárias também, só com esse conhecimento inicial que eu recebi, né? Então, tem esta outra razão aí pela qual eu acho a Ayurveda ainda muito necessário nos dias de hoje. E até entrando aí numa seara um pouco mais polêmica, o estilo de vida que a gente vem sendo, como eu vou dizer, sendo direcionado para, é um estilo de vida onde a gente vive num lugar cheio de luz artificial, com pouco contato com a natureza, né? No meu ciclo biológico, já confunde o que é dia, o que é noite, o que eu preciso produzir, preciso estar alerta, eu preciso descansar. É uma mistura disso tudo, com muito estímulo, toda hora eu tô com o celular, um fone de ouvido, um relógio que me dá notificação do que está acontecendo. É como se o tempo todo a gente não pudesse parar mais, né? E a gente vai tendo muito estímulo o tempo todo de fora, né? Muita coisa me afetando. Os alimentos também, eles estão mais secos, né? Mais cheios de substâncias para aumentar o prazo de validade, para ser viável comercializar, mas ao mesmo tempo, onde está a vida, né? E o que tudo isso vai me trazer de consequência? Os alimentos, né, que eu sou direcionado a gostar, recentemente vieram a moda dos cafés. Café faz bem para todo mundo em toda a quantidade, tomar várias vezes no dia. O que vai acontecer para algumas pessoas que para outras não, né? O que pode acontecer, né? Então, tem várias coisas que vão levando o estilo de vida que eu vou me desconectando desses ciclos da natureza, e aí o meu corpo fica confuso, né? Como é que eu interpreto tudo isso? O meu corpo e minha mente, né? Então, cada vez mais a gente vê aumentando o caso de desequilíbrios mesmo na população. Eu vi, inclusive, recentemente uma notícia da primeira geração que tinha mais problemas oncológicos do que a geração mais velha, porque o estilo de vida, né, gente, tá complicado aí. Então, a gente precisa voltar a se reconectar com esse conhecimento, com essa sabedoria, não para ignorar tudo isso que existe na nossa volta. A gente vai continuar vivendo dessa forma, mas a gente vai saber como neutralizar tudo isso para ter menos efeitos negativos na nossa saúde. Então, o caminho é meio que esse, é voltar para esse conhecimento que está vivo até hoje porque funciona, né? E está cada vez mais necessário, porque a gente precisa voltar a olhar para isso e restabelecer esse equilíbrio interno, essa força interna, a minha resistência interna para que o que vem de fora, né, esse meu microcosmo aqui, se relacionando com esse macro, né, o tempo todo vai ter influência. O que não pode acontecer é eu deixar o meu ser aqui se desequilibrar e se enfraquecer, porque o redor eu não tenho controle, né? E vai continuar acontecendo a todo momento. Então, isso que eu vejo a Ayurveda como muito necessário também para a população, né? E acessível, porque como eu estou falando de ciclos naturais, eu vou precisar de coisas simples, não vou precisar de muito dinheiro, de muito investimento, né, de tempo também para fazer tudo isso. No começo pode ser que seja mais difícil, porque eu estou aprendendo, estou me acostumando, mas depois são coisas simples de colocar em prática, né? Então, a Ayurveda também é muito importante, porque ele é acessível para qualquer um, e tudo é Ayurveda. É muito profundo isso, tem várias camadas aqui, mas é verdade.
Então, a Ayurveda está presente na forma que a gente escolhe se relacionar, na forma que a gente escolhe viver, com que a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar. É meio que aprender a lidar com tudo isso sem que isso cause grandes estresses internamente, entende? Então, permeia, inclusive filosoficamente, como eu falei aqui no começo, né? A minha vida como um todo. Então, essa forma de saber viver, ela é muito benéfica. Eu vou fortalecendo cada vez mais. E tem praticamente zero efeitos colaterais, porque, né, são coisas que eu vou usando especificamente para mim, ou mudado para minha necessidade, para minha realidade, coisas simples. Então, eu vejo muitos benefícios em utilizar o Ayurveda no dia a dia como prática de como viver bem, de promoção de saúde mesmo, né? Inclusive, na medicina moderna, recentemente, existe algumas modalidades que antes não existiam, como medicina de estilo de vida, né, e a adoção de médicos de família, que é um negócio que eu já fui até ler mais sobre o quanto impacta a saúde geral, ter uma presença ali, um conhecimento frequente com quem você possa conversar, possa monitorar a sua saúde, né? Então, se a gente traz esse conhecimento de novo para a nossa vida e para a nossa autonomia, a gente vai tendo mais força de se cuidar, né? E através de um programa que é feito com acompanhamento, além de ter esse suporte, eu estou sempre sendo lembrada, porque a rotina engole a gente. Infelizmente, cada hora parece uma prioridade. E se eu não voltar para esse conhecimento com frequência, eu vou deixando ele de lado. Como eu acredito que já aconteceu, né, no nosso mundo atual, e muito disso já tem ficado para escanteio, e é um conhecimento extremamente valioso, né? Então, hoje eu só vejo muitos benefícios para usar o Ayurveda. E eu não estou aqui dizendo que a medicina moderna não funciona, que não é boa. Não, é muito boa. Mas é boa no âmbito curar doenças, né? Remediar o problema. Já causou ali o desequilíbrio. Então, ela vem para colocar na linha. E depois, como é que você segue, né? Com saúde, promoção de saúde. É aí onde eu acho que a Ayurveda é imbatível, de fato. Assim, não existe outra coisa. E a gente tem visto por esses movimentos até que sociais o quanto isso é importante, a promoção de políticas que promovam a saúde, né? Existem aí no mundo as zonas azuis, que são lugares onde tem maior longevidade, que as pessoas vivem melhor, né? Isso acontece por uma organização social. Só que, gente, isso pode acontecer dentro da sua organização, dentro da sua vida e dentro da sua casa. Claro que vão ter desafios, né? Óbvio. Até porque a vida acontece e a gente vai remando contra o que a gente veio fazendo por muitos anos. Mas, como eu falei, tudo é uma questão de adaptação e de início, de suporte, de saber fazer isso muito bem. Depois o negócio flui, sabe? É como se fosse conhecer uma cultura nova. De fato, até que é. Mas é um novo, meio que fazendo parte do que já esteve disponível nos nossos, né, nosso histórico aí, nos nossos pais, nossos avós, né, e etc. E na nossa geração, aí, bom, nossa, né? Quem tá aí antes de 1990, eu lembro que a gente foi realmente estimulado, até o nosso paladar, a gostar de coisas que a gente não tinha antes, né? Então, na minha infância, por exemplo, ou até na infância da minha mãe, tinha muitos alimentos em natura presente, né? E essa praticidade dos ultraprocessados veio depois. E eu lembro que a gente era criança, a gente queria essas coisas, né? Achava gostoso, prático e etc. E isso foi tomando espaço na nossa vida, à medida que o acesso a tudo isso aumentou, que a nossa vida foi ficando cheia dessas coisinhas, né? Então, aquilo que era mais in natura, mesmo, de fato, vindo da natureza, foi perdendo espaço para aquilo que é mais prático, porque ou vai ficar mais tempo na validade, eu posso comprar agora e esquecer lá no meu armário, uma hora eu vou usar, e etc., sem pensar na consequência disso, quando isso vira a base, né, da nossa vida. Tudo hoje é voltado para a praticidade, como se eu sempre tivesse faltando tempo para viver, para me cuidar, né? Então, todo aquele trabalho anual foi se perdendo. Eu até vejo hoje, quando tem uma reunião de amigos, alguma coisa assim, né, pessoas como a minha mãe, né, e pessoas numa idade próxima querendo fazer tudo e querendo preparar, não sei o que, para agradar todo mundo, e as gerações mais novas é o contrário, elas querem mais praticidade,
mais tempo para não fazer nada, porque é como se hoje em dia, o tempo todo, a gente tivesse tanto que entregar, que agora a gente quer tudo pronto e simplesmente sentar e relaxar, né? E o quanto, qual que é o peso disso tudo, né? O quanto tudo isso vai influenciar ou não na minha saúde, né? Óbvio, se eu tenho quem faça para mim e eu continuo tendo acesso à assinatura para minha saúde, eu posso ficar no aconchego do meu lar, ótimo. Mas a grande chance de você ser minoria, né? De você ter que repensar algumas dessas escolhas em como fazer isso de uma forma que seja menos prejudicial para você, para sua família e para todo mundo que te cerca, né? Então, o que a gente está sendo, a corrente que existe aí, não é muito essa de promoção de saúde, não. É vamos viver aí, vamos fazer o que a gente tiver vontade, eu mereço, depois de tudo que já me aconteceu, do dia não sei o quê, eu vou pedir um iFood mesmo, eu vou, enfim, fazer tudo o que eu quiser aqui, enfiar o pé na jaca, porque eu mereço. E aí, onde esse pensamento vai levar a gente? A continuar num sistema de saúde onde eu corrijo doença, porque eu não estou criando saúde, eu não estou promovendo pessoas com resistência, com autonomia, com força, com bala, né? Com uma capacidade, bala é o termo em sânscrito, com uma capacidade de me neutralizar disso tudo que vem de fora. Pelo contrário, eu estou inclusive me intoxicando, talvez, né? Sem ter a consciência de que isso está acontecendo. Então, se a gente for deixar ser levado pela massa, a gente vai indo para um lugar de ignorância, onde de fato a gente não está preocupado em onde o resultado dessa ação vai me levar. É só para passar ali o momento, sabe? Só para fazer mesmo, para entregar mesmo, sem de fato dar a importância que isso tem na nossa vida. E isso, numa situação isolada, tem um peso, mas com o passar do tempo, isso vai ganhando outra proporção. E aí a gente vai criando um estado. Eu não sei como usar a melhor palavra aqui, mas vai criando um estado de não bem-estar. Eu não quero usar mal-estar, mas é um estado de que nada nunca tá bom, eu não tô contente, eu tô sempre em busca de algo que eu não tenho, né? E nunca chega a sensação de bem-estar, de harmonia, de felicidade, que é saúde. Porque sempre tem algo errado. E pode ser que tenha, ou na sua mente, como tudo influencia, né? Quando a gente fala de Veda, os dois estão ligados a funções biológicas do nosso corpo, a manifestações físicas e também a emoções. Então, Vata Dosha, por exemplo, está ligado a movimento, a respiração, pulsação do contração e relaxamento muscular, né? Mas também associa a ansiedade, medo, né? Tudo isso está envolvido. Pitta Dosha está associado também à raiva, a criticismo, mas também associado com digestão, com calor, né, com metabolismo, com processo enzimático. Então, no Ayurveda, a gente olha tudo dessa forma mais completa, que me permite, de fato, chegar mais próximo dessa complexidade no sintoma físico e separar de tudo que eu estou vendo, né? Porque aí é, de fato, enxugar gelo. Hoje eu vou resolver essa doença, mas eu continuo criando a causa. Aí, dali um tempo, eu tenho que voltar para dessa doença ou de outra, que é uma manifestação parecida, às vezes piorada, às vezes diferente, às vezes é outra coisa no meu corpo que entra em colapso, porque a gente está cada vez mais indo para esse lugar de menos conhecimento e consciência. E chegou a hora da gente resgatar esse conhecimento que está super acessível, é super simples, e está aí à minha disposição, né, de colocar em prática tudo isso, essa sabedoria milenar, e viver, né, de uma forma com consciência. Então, é como se eu usasse tudo isso, toda essa sabedoria, a meu favor. E, gente, a ciência está fazendo muito isso agora. O que tem saído de pesquisa científica falando de coisas que o Ayurveda já diz há milhões de anos, com os mesmos resultados, é impressionante, né? Então, a gente vê o quanto a atividade física, por exemplo, está sendo vista agora para a saúde mental, o quanto ela é importante, né? O quanto cada vez mais essa alimentação mais longe da natura está causando cada vez mais prejuízos, e cada hora é um que a gente vê num artigo novo, numa notícia nova. Então, nada disso, né, que existe há muito tempo atrás, deixou de funcionar, porque o nosso corpo, nosso mecanismo é o mesmo, né? A gente tem gente igual, eram os nossos ancestrais aí.
Então, se eles conseguiam no passado viver assim, promover saúde, tanto que aqui chegamos e a nossa tecnologia é toda muito recente, poxa, por que não mesclar essas duas coisas? Esse conhecimento que está aí com o meu modo de vida hoje. Poxa, aí é o ápice de tudo de bom que eu posso fazer. Posso juntar tudo que eu tenho de bom, de tecnologia, de praticidade, com a consciência de tudo que vai me fazer bem, sem que isso tenha que ficar limitado a ter muitos recursos, né? Não, pelo contrário, está acessível, né? Então, é muito claro para mim o quanto a Ayurveda parece o melhor caminho quando se trata de saúde, de autocuidado, de harmonia e de bem-estar. É, de fato, cuidar de ser de maneira completa nas várias frentes que isso requer, né? É me olhar além do óbvio. E óbvio aqui com muitas aspas, né? Porque hoje em dia a gente não está nem se olhando, a gente está o tempo todo olhando para fora, para fora, para fora, quando o segredo é exatamente olhar para dentro, para que o de fora não tenha nenhum efeito negativo, e pelo contrário, me faça crescer, me faça melhor, me faça evoluir, me faça viver experiências novas, né? É desse lugar aí que o Ayurveda se encontra hoje nessa sociedade, ferramenta para a gente ficar cada vez melhor, tá? E esses são os principais pontos que eu vi aqui, só nessa aula que eu gravei, né? E aí eu quis vir dividir um pouco aqui com vocês, do quanto isso é espetacular, gente, o quanto a gente vem ignorando uma coisa que está aí super simples e é o nosso conhecimento pode fazer total diferença. E eu falo de um lugar de quem colocou isso na prática, tá? Colocou ali no vamos ver na vida e mudou completamente a minha forma de viver, a minha forma de enxergar a vida. E hoje em dia eu posso dizer que eu não tive melhor, apesar, né, a idade vai mudando, né, nosso corpo já não é mais igual, eu sinto como nunca antes eu estive tão bem. Essa é a sensação atual. E claro que foi uma jornada de muito tempo, e é por isso que hoje eu venho compartilhar, porque eu vivi isso em várias fases, tanto estudando quanto colocando na prática, e colocando na minha vida, vivendo isso em vários aspectos. E, de fato, nunca estive melhor, gente, e é por isso que também eu me sinto tão à vontade nesse lugar de compartilhar, e cada hora faz mais sentido ainda para mim esse conhecimento, falar sobre isso, popularizar isso de uma maneira que sai um pouco do sânscrito ou disso tudo que a gente vê, né, para trazer para o dia a dia aqui, também voltar para essa linguagem que é comum para todo mundo, né? Os meus livros de Ayurveda tem lá o texto em sânscrito e o texto em inglês. Não tem muita coisa, né, para pesquisar no nosso idioma aqui em português. Claro, tem os professores, etc., mas aí é numa formação para você ser um terapeuta e não para você aplicar na sua vida, né? Hoje em dia, acho que nesse formato só existe a consulta individual, que no geral é para remediar ali um problema, né? Ou para te ajudar em alguma questão específica. E não para você voltar a sua vida, a sua forma de viver para esse conhecimento que está disponível, né? Então, esse é o meu papel aqui. E se você se interessa por isso, conhece pessoas que se interessam, eu peço para que compartilhe, para que a gente se fortaleça, né? Porque afinal de contas isso aqui é o meu trabalho. E eu peço também para você contribuir com esse trabalho, me contando o que para você é mais importante, ou até mais desafiador, o que para você já está bacana no seu dia a dia, para que os conteúdos aqui fiquem cada vez melhores, mais objetivos e específicos para a sua realidade e para aquilo que vai te fazer bem, tá? Então é isso. Comenta aqui tudo que é bom para você, o que já está funcionando, o que você tem dúvida de Ayurveda, precisa ser só as ervas da Índia, precisa, né, religião, tem que ser hindu, qualquer coisa. Vamos conversar sobre o assunto, vamos popularizar e dividir isso com quem a gente acha que é importante, que merece ter uma saúde forte para acompanhar a gente aí em vários momentos importantes da nossa vida e por muito tempo, tá bom? É um conhecimento muito valioso para você e para sua família, não tenho dúvida. Então, vamos juntos nessa jornada e até o próximo conteúdo, gente. Um beijo grande, obrigada para você que ficou aqui até o final e até a próxima. Tchau.